Irmãos, conforme informações através das redes sociais, não só na China, mas praticamente em alguns países, né, em algumas nações de toda a terra em nossos dias, a palavra de Deus está se cumprindo no que diz respeito à destruição de templos ou igrejas edificadas por mãos de homens. No entanto, devido a esta questão da morte espiritual que toda a humanidade, toda a terra está vivendo, a pergunta de Deus por meu intermédio é a seguinte: é certo ou correto o que o governo da China está fazendo em nossos dias? O que o governo da China está fazendo é destruir as igrejas edificadas por mãos de homens. Portanto, a este respeito, a China está errada ou está correta? Portanto, vamos ver o que diz a imutável palavra de Deus a este respeito. E vamos então tirar uma conclusão se a China, ela está praticando, algo bíblico ou algo antibíblico. Portanto, irmãos, quando o próprio Estado resolve fazer cumprir as profecias da palavra de Deus, destruindo templos ou edifícios levantados por mãos de homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, este governo, o governo do Estado ou da nação, está correto ou errado, conforme determina a palavra de Deus a seguir? Ponto de interrogação. Portanto, o que diz a palavra de Deus em relação a este assunto, no que diz respeito à destruição de templos ou casas edificados por mãos de homens? Porque disse o Senhor Jesus, quem disse foi o Senhor Jesus, dizendo: Jesus, porém, lhes disse em relação aos templos de pedras edificados por mãos de homens: não vedes tudo isto? Ponto de interrogação. Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24:2, Portanto, irmãos, está nas profecias do Senhor que todas as igrejas de pedras sejam destruídas para sempre, No entanto, porque a população mundial ainda ignora aquilo que Deus já disse anteriormente? Ponto de interrogação. Porque a população mundial, uma população hipócrita, uma população idólatra, uma população corrupta ou generalizada, corrupto, idólatra ou hipócrita, porque a população mundial está ignorando aquilo que a China vem fazendo, Se o que a China está fazendo é tão somente a China está cumprindo aquilo que Deus já determinou muito antes, Quando o Senhor Jesus Cristo veio pela primeira vez em vida, em carne e osso, há mais de 2000 anos atrás, quando foi rejeitado pela nação pecaminosa de Israel. Portanto, porventura não está nas profecias do Senhor que todas as igrejas de pedras sejam destruídas para sempre? Porque a partir da morte do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, em Jerusalém, a igreja prostituta, assassina e sanguinária dos escolhidos de Deus, somente os seguidores, ou os verdadeiros imitadores do Senhor Jesus Cristo é que serão ou deverão se tornar em vivos templos do Senhor, ou seja, para que se cumpra toda a imutável palavra de Deus em nossos dias, Porque na verdade somos o vivo templo do Pai. O templo de Deus, a casa de Deus é o nosso coração. Portanto, se somos verdadeiramente o Espírito, se somos verdadeiramente a morada ou o templo vivo do Espírito Santo, não é verdade
Não é verdade? Não está nas profecias do Senhor que todas as igrejas de pedras devem ser destruídas para sempre, porque se tornaram em covis de ladrões e usurpadores? Ponto de interrogação. Ou seja, mediante, irmãos, mediante a estes versículos seguintes, né, da imutável palavra de Deus, porque todas as igrejas de pedras ou de tijolos e argamassas e cimento, né, que foram construídas e edificadas por mãos de homens, devem ser destruídas e devastadas para sempre, semelhante à nação pecaminosa de Israel, que foi edificada ou levantada por mãos de homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, através da ONU, a partir do dia 19 de maio de 1948, portanto, diz a imutável palavra do Senhor. E, respondendo Jesus... E, respondendo o Senhor Jesus Cristo, disse-lhe: vês estes grandes edifícios, as igrejas, os templos edificados por mãos de homens, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, né? Derrubada para sempre. Marcos 13:2. Portanto, quanto a estas coisas que vedes, né? Dias virão, ou seja, falado no passado para acontecer em nossos dias, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Lucas 21:6. Por esta razão, né, podemos concluir: ou a palavra de Deus é verdadeira, profética e eterna, ou a palavra de Deus, por meio de todos vós, né, é uma grande mentira e um engano. Porque o que está fazendo a China, ela não está fazendo nada mais, né, ou nada menos do que fazer com que estas profecias do Senhor se cumpram em nossos dias. Portanto, após estes 2 ou 3 versículos citados anteriormente da palavra de Deus, né, pelo Senhor em mim novamente manifesto, encarnado ou incorporado em nossos dias, né, após estes 2 versículos da fiel palavra de Deus, que não mente, não volta atrás, as profecias do Senhor Jesus foi para antigamente, em seu tempo, ou estas profecias devem ser para os dias de hoje? Ponto de interrogação. Qual a vossa resposta? Portanto, se a igreja somos nós, conforme determina também a palavra de Deus, né? Se a igreja somos nós, porque o Senhor Jesus Cristo disse que as igrejas, disse ou deixou escrito dizendo que as igrejas de pedras que foram edificadas por mãos de homens não ficará de pé, mas todas serão destruídas, de forma que não fique tijolo sobre tijolo de pé em nossos dias. Ponto de interrogação. Ou ainda na gestão ou no milênio de Cristo em toda a terra, quantas religiões ou denominações religiosas e partidos políticos haverão de continuar existindo ou coexistindo, né? Se todo este reino ou governo confuso e dividido da religião e da política mundial não pode nem deve continuar existindo ou coexistindo para sempre. Ponto de interrogação. Portanto, irmãos, o que ocorre, né? Portanto, o que ocorre ou o que está acontecendo na China no que diz respeito à destruição de casas, né, ou templos edificados por mãos de homens, não seria o cumprimento das profecias de Deus que disse ou já dizia que a igreja, né, que as igrejas de pedras ou de tijolos deveriam ser destruídas para sempre, porque não haveria de ficar pedra ou tijolo sobre tijolo ou pedra em nossos dias? Portanto, com a restauração do reino de Deus a partir dos últimos dias, os dias de hoje, no milênio de Cristo haverá alguma igreja ou religião edificada por mãos de homens,
por mãos de homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, dentro do reino milenar de Cristo sobre toda a terra, né? Sobre toda a terra, a partir da primeira ressurreição espiritual que haverá somente para o trigo ainda em nossos dias, depois do selamento, depois do batismo da Igreja de Cristo ainda no deserto em nossos dias? Ponto de interrogação.